Boa noite, senhores. Como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem nessa semana que passou. Algumas vezes eu acabo me deparando com situações onde conhecimentos e tecnologias que para mim parecem triviais, como esses assuntos são muitas vezes novidades e algumas vezes até desconhecidas de várias pessoas. Esse fluxo de novos entrantes que o YouTube proporciona é bastante interessante. Ver as novas pessoas chegando e adquirindo conhecimentos que para mim já parecem corriqueiros é fascinante. Eu fico feliz em ver que existem pessoas que estão aprendendo e que de alguma forma eu posso estar ajudando com isso. No vídeo de hoje eu quero abordar uma questão que foi levantada no grupo do SimpleX enquanto a gente conversava sobre privacidade, e foi mais uma dúvida do nosso inscrito Helton sobre o que é a I2P, pedindo para fazer uma explicação sobre essa rede, essa tecnologia, e eu pretendo nesse vídeo tentar dar uma boa pincelada sobre qual é o funcionamento da rede I2P, traçar alguns paralelos com a rede Tor e tentar de alguma forma fornecer esclarecimentos sobre qual rede é melhor para a privacidade, se elas são tecnologias concorrentes ou não, e qual delas é mais recomendado que a gente esteja utilizando. Como parte de pesquisa para a produção desse vídeo, eu vou utilizar dados do vídeo do Eric, que do meu ponto de vista foi um vídeo bastante espetacular, a sua explicação, e eu pretendo de alguma forma estar tentando complementar o assunto que ele já abordou anteriormente. Para vocês que estão assistindo este vídeo e não são inscritos do Eric ainda, ele é um profissional de cibersegurança, e eu recomendo fortemente que vocês considerem estar olhando o canal dele e se inscrevendo. Ele tem um conteúdo técnico muito mais profundo que o meu, ele consegue responder questões talvez com muito mais propriedades que eu, e eu acredito que ele seria mais uma ferramenta interessante para vocês terem como fonte de informações dentro da plataforma do YouTube. Antes de começar a explicar o que é a I2P e como ela se compara, eu preciso fazer uma pincelada sobre o que é a rede Tor, como ela funciona e o seu propósito inicial. A rede Tor foi um projeto que inicialmente foi desenvolvido pela Marinha Americana por volta dos anos de 2003, e ele buscava ser uma solução para que houvesse a possibilidade de acessar sites dos mais variados tipos de uma forma anônima. Inicialmente, isso pretendia ser uma ferramenta militar para que as agências pudessem ter uma forma de coletar dados e informações que eram disponíveis na internet de uma forma segura que não expusesse informações e localidades dos agentes. Dessa forma, todo o pensamento e o raciocínio por trás da estruturação e da criação da rede Tor seguia este conceito em ser uma ferramenta para que você acessasse os mais variados sites de forma anônima. E por conta desse design de projeto, o Tor acaba por se tornar a ferramenta mais eficiente para cumprir esse propósito, já que ele era o núcleo central do desenvolvimento de todo o protocolo. Esse é o site do desenvolvimento do projeto, onde você consegue encontrar todas as informações e documentações necessárias para estar dirigindo os seus estudos e fazendo suas pesquisas. Se tratando do funcionamento da rede Tor, acredito que a maioria de vocês já tenham a consciência de que ela trabalha fazendo o roteamento do tráfego de internet através de proxies, a fim de mascarar o seu IP e metadados que são utilizados para que essa conexão aconteça. Então, quando você utiliza a rede Tor para estar acessando um site qualquer, a sua informação ela passa de forma criptografada dentro de 3 nós até chegar no servidor onde o site está hospedado de fato. Dessa forma, criando uma camada de ofuscação onde o primeiro nó tem as informações críticas de quem é você, qual o seu IP e todas as informações referentes a metadados. O segundo node, o nó intermediário, ele não tem mais as informações de você, pois ele está fazendo só uma camada de transporte entre o primeiro nó e o terceiro nó. E o terceiro nó, ele é o nó responsável por estar acessando o site. Então, dentro do funcionamento da rede Tor, o primeiro node sabe quem é você, sabe as suas informações de identificação, mas ele não sabe qual é o site que você está acessando. E o último nó, o nó de saída, sabe qual é o site que você está acessando, mas ele não tem nenhum tipo de informação quanto a você. E o nó intermediário serve para garantir que nem o nó de entrada e nem o nó de saída saiba quem são eles, dessa forma quebrando as informações e a descorrelação de quem é você e o site que você está tentando acessar. Então, na prática, quando você utiliza a rede Tor para estar acessando, você está usando uma infraestrutura onde o seu computador se conecta com o seu roteador. Esse, por sua vez, se conecta com o serviço
do seu provedor de internet, o servidor de internet que por sua vez se conecta com toda a infraestrutura de cabos e conexões de backbones necessárias para que a sua informação seja transmitida para dentro da Tarnet, e uma vez que o seu tráfego já foi descorrelacionado dentro dela, ele segue normalmente a infraestrutura normal da internet até a localização dos sites e serviços que vocês estão utilizando. E por volta dos anos de 2004, a rede Tor ela se torna uma rede aberta, open source. A Marinha Americana percebe a vantagem que existia em colocar várias pessoas para estarem utilizando a rede simultaneamente com a utilização deles, para que esse tráfego adicional das pessoas servisse como ofuscação dos próprios tráfegos que os militares estavam utilizando dentro da rede. E junto nesse período, eles se deram conta das possibilidades de que a rede Tor também poderia ser utilizada para estar ocultando os servidores de site, da mesma forma que ela fazia a ocultação dos clientes que estavam acessando. Dessa forma, também adicionando a função de transformar a rede Tor numa camada overlay completa, uma rede que pudesse estar sendo hospedada sites e serviços, a fim de manter uma separação entre a internet tradicional, a Clear Web, e a rede Tor. Para vocês que não são familiarizados com o termo de overlay, seria você criar uma rede e utiliza a infraestrutura física na qual a nossa, entre aspas, internet normal é baseada e construir uma rede em cima dessa estrutura. Pensando no diagrama que a gente tem aqui, a gente poderia ser um cliente que gostaria de acessar um determinado site pela Clear Web, então a gente anda pelos diversos servidores de roteamento padrão da Clear Web e acessa o site ou o serviço que a gente está procurando. Da mesma forma, a gente pode fazer a mesma quantidade de acesso através de uma rede overlay, onde a gente se conecta através de um nodo de entrada dessa rede, trafega os pacotes de informação por dentro dessa rede até chegar ao nosso site de destino. Desta forma, criando uma rota de acesso alternativa, baseando-se na mesma infraestrutura da qual a internet já existe. Porém, devido ao fato de como a implementação desses serviços ocultos foi realizado dentro da Tarnet, nós acabamos por ter alguns gargalos de conexão devido à quantidade de nós e criptografias que precisam ser realizadas para que tanto o servidor possa se permanecer oculto dentro do acesso, quanto o cliente, a fim de garantir o anonimato das duas pontas. E por conta de como essa solução foi modelada, a gente acaba por ter uma situação onde um cliente que quer acessar um site .onion que está hospedado dentro da Tarnet, ele precisa fazer uma requisição onde acontece os 3 saltos naturais de ofuscação do cliente e também acontecem mais 3 saltos adicionais para fazer a camada de ofuscação na ponta do servidor. Então, quando você acessa um site .onion, na prática você está realizando um circuito muito maior do que quando você utiliza a rede Tor para estar acessando um site dentro da Clear Web. Outro problema que os serviços ocultos da rede Tor têm é devido ao fato de que os diretórios que atuam com muitas aspas como o DNS para estar direcionando o tráfego para os determinados sites e serviços dentro da Tarnet, eles são muito poucos e centralizados, devido à quantidade de critérios que você precisa ter para estar hospedando um servidor desse. Assim como a internet normal, que precisa do serviço de tradução de DNS para que os endereços que você escreve na barra sejam traduzidos para os números de IP, respectivamente, dos servidores onde os sites estão hospedados, de forma análoga, acontece algo parecido dentro da rede Tor. Então nós temos os diretórios, que são os responsáveis por armazenar o caminho que vai ser utilizado para se acessar um determinado site .onion. Obviamente, esses servidores não se parecem em nada com servidores DNS, pois por questão de segurança eles não podem saber qual é o IP daquele servidor que ele está tentando acessar, ou tentando direcionar as requisições. Então a solução encontrada pela equipe Tor foi em criar uma espécie de mapa de rotas a quais nodos você precisa estar se conectando para chegar a um determinado site. E muitas vezes, pela forma como a estrutura da Tor funciona e como os sites são hospedados, acaba que às vezes apenas um servidor de hidden service da Tor é responsável por saber onde está um determinado site. E isso acaba por criar uma vulnerabilidade, pois se aquele servidor que sabe como chegar no determinado site ficar fora do ar, o site ou o serviço acaba por ficar sem contato com o resto da rede. As outras pessoas, os outros clientes não conseguem chegar até aquele endereço específico. Então, uma forma muito comum que é utilizada por agências para estar derrubando sites dentro da Tarnet é você realizar um ataque de DDoS contra aquele hidden service específico que sabe como se chegar até o determinado site.
Dessa forma você não derruba o site propriamente dito, mas você derruba o agente que sabe os caminhos para estar chegando e acessando aquele site. Dessa forma, efetivamente tirando o acesso dos clientes até aquele serviço específico. Então, para resumir de certa forma, a Redditor ela consegue oferecer bastante performance na função para a qual ela foi originalmente desenhada, que é utilizar a rede de proxies da Tor.net para estar acessando sites dentro da ClearWeb, mas ela deixa a desejar um pouco com essa função que foi, entre aspas, agregada, e era para ela se tornar uma rede overlay, devido à quantidade de saltos adicionais que você vai ter que executar para estar acessando um determinado site ou serviço na Redditor, e pela característica da centralização dos, entre aspas, servidores DNS que fazem a localização desses serviços ocultos dentro da rede. Outra vulnerabilidade que vale a pena estar mencionando e que é importante que vocês tenham ciência é que o último node que vai ser utilizado dentro do circuito para estar acessando o site, ele tem todas as informações que estão sendo enviadas para o site e a resposta também acontece primeiro para ele. Então, se essa troca de informações estiver acontecendo de forma descriptografada, esse node Tor consegue saber todas as informações que estão sendo trafegadas ali dentro. Então, quando você acessa um site que não tem o HTTPS, é com HTTP puro, ou seja, todas as informações que você está trocando com o site estão acontecendo em texto puro, sem nenhum tipo de criptografia, o último node consegue ler todas elas. E dessa forma, se houver alguma informação sensível dentro dessa conexão que possa fazer a correlação com você, o último node conseguiria quebrar o seu anonimato, mesmo você utilizando toda a cadeia de proxies da Redditor. Depois dessa praticamente recapitulação de o que é a Redditor, eu acredito que vocês tenham muito mais familiaridade, a gente pode estar começando a abordar e entender o que é a rede 2P. Diferente da Redditor, que teve o seu projeto inicial em ser uma proxynet, uma rede para se realizar o roteamento da informação e posteriormente foi adicionada nela a capacidade dela se tornar uma rede overlay, a rede 2P já teve o propósito dela inicialmente pensado em ser uma rede completamente overlay para comunicação interna dentro da rede de forma anônima. Semelhante a outras camadas que a gente pode facilmente identificar na internet, estão baseadas dentro da infraestrutura de conexões, seriam a camada de transporte, e acima dessa camada de transporte nós temos os diversos protocolos, como o protocolo de VoIP, o protocolo de aplicativos empresariais, todos os pontos de acesso de Wi-Fi. A rede 2P visava ser mais uma camada em cima de toda essa infraestrutura para realizar a comunicação de forma interna dentro da rede. E para garantir o melhor anonimato dentro da rede 2P, eles trabalham com uma estrutura onde a criptografia ela é altamente eficiente, pois ela acontece de forma P2P do seu cliente que está acessando com a outra ponta do site ou serviço dentro da rede 2P. E de forma parecida, o que aconteceu com a Redditor, onde ela foi inicialmente projetada para ser essa rede de roteamento e posteriormente foi agregada a função de se hospedar serviços e sites dentro dessa rede, a rede 2P teve o caminho de evolução inverso, por assim dizer, onde ela foi inicialmente projetada para ser uma rede overlay, para se estar hospedando sites e serviços dentro dela. Ideia essa que foi concebida durante a sua criação e seus estágios iniciais de desenvolvimento lá em 2003, e só de forma posterior, por volta de 2008, foi agregada a função da rede 2P dos OAuth proxies, onde são nodos conectados dentro da rede 2P e fornecem conexão de saída para a ClearWeb. E assim como a Tor ela sofre uma deficiência pela ideia inicial de projeto e as funções que foram agregadas depois, o mesmo acontece quando você utiliza a rede 2P como uma rede de roteamento, pois toda a infraestrutura e todo o pensamento da rede 2P não foi projetado para comportar essa funcionalidade. Dessa forma, muitos problemas que são deficiências da parte da Redditor, quando a gente pensa pelo aspecto da função secundária que ela adquiriu, a rede 2P tem quando se utiliza os OAuth proxies para estar acessando a ClearWeb. Os mesmos problemas de anonimato e o nó de saída da Redditor enfrenta, nós temos ele também dentro da I2P. Ou seja, a possibilidade desse nó de saída, que está oferecendo as informações para a ClearWeb, acessar as informações que estão trafegando por ali e não estão de formas criptografadas, isso também acontece. E da mesma forma como a rede em si não teve essa funcionalidade de acessar a ClearWeb, oferecendo esse roteamento nos estágios iniciais,
não é todos os nós que permitem com que você faça essa ponte entre a rede 2P e a ClearWeb. Dessa forma, os outproxies de saída da rede 2P, eles são muito menores do que quando comparados com a rede Tor. A rede Tor ela sofre o problema de muita centralização nos servidores, entre aspas, DNS da rede, e a rede 2P ela sofre o problema de existir poucos nós funcionando como outproxies. A maioria deles são sustentados por voluntários que montam servidores dentro das suas casas. Não são infraestruturas mantidas por agências militares, como acontece no caso da rede Tor. E isso basicamente acarreta em dois problemas. E no primeiro deles, devido à infraestrutura caseira dos proxies de saída, o desempenho e a performance desses proxies são bem degradadas. E o segundo problema é que, devido à baixa quantidade de proxies de saída, é muito mais fácil você fazer um ataque de correlação ao monitorar esses poucos nós. Outra possibilidade que existe é, caso você seja uma agência e você queira estar agindo de forma mal intencionada dentro da rede 2P, você pode estar subindo um proxy para funcionar como saída, e devido à baixa quantidade de proxies disponíveis, as pessoas que utilizarem a rede 2P como uma camada de roteamento possivelmente vão desviar várias vezes o tráfego por dentro do seu nó. Então você consegue dessa forma estar tendo acesso a um grande volume de dados da rede. Outra questão que a gente precisa levar em consideração é que, devido às características de projeto de cada uma das redes, cada uma delas escolhe critérios diferentes na hora de você estar escolhendo os nodes que vão estar, entre aspas, compondo o circuito a qual você vai estar utilizando para fazer a navegação. Eu encontrei 2 papers na internet que descrevem com bastante riqueza de detalhes quais são os critérios e o funcionamento de cada uma das redes durante o processo de escolha dos nodes, quais são as informações e os critérios que são levados em consideração, tanto os nodes dentro da E2P, como também um paper que descreve como é o funcionamento dentro da rede Tor. Se vocês quiserem se aprofundar por vocês mesmos dentro do estudo de cada uma das duas redes e fazer as comparações que vocês julgarem necessárias, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para download dos 2 PDFs, caso vocês queiram fazer os seus estudos por conta. Mas eu tentei preparar de forma reduzida quais são os critérios que cada uma das redes adota na hora de estar escolhendo os nodes que vão estar sendo os relays daquela conexão. Dentro da estrutura de funcionamento da rede Tor, durante a formação do circuito, nós temos os 3 nodes que vão estar compondo a estrutura total do circuito, e para cada node são determinados critérios diferentes para determinar quais relays vão estar realizando a função de guarda, sendo o primeiro nó de entrada, o nó do meio ou o nó de saída. Como o primeiro nó é aquele que tem as informações mais críticas e mais sensíveis, pois é ele que sabe quem você é, tem as suas informações de conexão, seu IP, todos os seus metadados, a quantidade de critérios utilizados para escolher esse primeiro nó é muito maior. Então, critérios de uptime, há quanto tempo aquele node já está atuando como um nó guardião, o histórico de desempenho dele, qual é a quantidade de banda anunciada pelo node, todos esses critérios são utilizados para estar compondo qual que é a capacidade e a confiabilidade daquele relay para se tornar um nó guardião. Dentro da escolha de relays da rede Tor, ela é realizada de forma probabilística, ou seja, os nós não são escolhidos completamente de forma aleatória. Aqueles nós que têm mais performance, mais segurança, mais confiabilidades dentro da rede, eles tendem a ser utilizados com uma frequência maior, pois ele tem um grande indicativo de que aquele nó não está comprometido ou não está agindo de uma forma maliciosa. Outro critério muito importante que é utilizado no primeiro salto da rede Tor, o relay que vai atuar como guarda, ele deve ter pouca rotação. Quando você se conecta à rede Tor, por padrão, ela altera as rotas a cada 10 minutos. Mas como o primeiro node são utilizados critérios de confiabilidade maiores, não é prudente que o primeiro nó seja alterado com frequência. Então, muito comumente, o nó guardião, que é o IP, o primeiro IP de conexão do circuito, você pode reparar que ele não muda com frequência. A própria recomendação da equipe é que esse nó ele se permaneça fixo durante toda a conexão, pois se você ficasse alterando o nó guardião com frequência, assim como você realiza com o nó intermediário e com o nó de saída, as chances de você cair com um nó malicioso são muito maiores. Seguindo para o nó intermediário, que não é um nó crítico, pois ele não sabe quem é você e não sabe qual é o site que você está querendo acessar, critérios mais flexíveis são adotados para a escolha dos relays intermediários.
Mas ainda assim existe uma preocupação em você não pegar um nó intermediário que pertença ao mesmo bloco de IP do nó guardião e do nó de saída, para que dessa forma você consiga uma diversidade geográfica entre os nós. Então, muito provavelmente, o seu nó intermediário, ele sempre vai ser diferente, na maioria das vezes, do nó primário e do nó de saída. Juntamente com essa questão geográfica, a capacidade de banda e de funcionamento do relay também é levada em consideração. A fim de tentar garantir uma maior otimização dentro da rede, é de interesse que os melhores servidores sejam utilizados para compor aquela rota, para que tente, da melhor forma possível, estar minimizando os impactos no desempenho daquele circuito, daquela navegação, enfim. E se tratando do node de saída, ele também tenta criar uma diversidade geográfica para ele, para que, dentro do possível, os nós não sejam hospedados dentro do mesmo país, a fim de tentar garantir com que uma determinada agência ou uma determinada infraestrutura controle tanto o nó de entrada quanto o nó de saída, dessa forma tentando evitar a correlação de tráfego, e também são utilizados o critério do histórico de desempenho e da largura de banda. Dessa forma, construindo um tipo de peso ou nota para cada relay, para cada nível de segurança e desempenho que aquele servidor oferece dentro da rede, para garantir que os circuitos sempre sejam formados com a maior quantidade de largura de banda disponível e com métricas de confiabilidade. Dessa forma, tentando oferecer a maior capacidade possível de anonimato e segurança dentro da função de roteamento da rede Tor. Já para o lado da rede 2P, como ela foi inicialmente projetada e pensada para estar trabalhando com uma criptografia de ponta a ponta com o cliente e o site, o serviço a qual você vai estar acessando, os critérios para as escolhas dos nós que vão estar compondo aquele circuito de informação, elas são muito mais flexíveis. Dados como capacidade de banda e velocidade de conexão do nó são levados muito mais em consideração do que quanto a estatísticas de confiabilidade, seja o uptime, a latência, o tempo de atividade dele, enfim. Mas, obviamente, como o foco da rede 2P também é proporcionar anonimato, também existe uma certa preocupação com a diversidade de saltos que você vai estar realizando e é implementada uma técnica parecida, onde mais de duas entidades dentro daquela conexão não pertençam ao mesmo bloco de IP, dessa forma tentando conseguir uma diversidade geográfica maximizada dentro da construção dos túneis da rede 2P. Este é o site oficial do projeto da rede 2P e dentro dele nós temos uma seção de perguntas e respostas que tentam esclarecer o funcionamento e os critérios adotados pelo projeto da rede 2P, e existe essa questão específica que eles abordam com relação à velocidade de utilização da rede. Eles explicam que devido à quantidade de saltos que a rede faz algumas vezes, podendo variar entre 5 a 8, às vezes mais saltos para chegar a determinados servidores, a latência de cada um dos saltos acaba por se acumular tanto no tunelamento de ida quanto no tunelamento de volta. Vocês já assistiram o meu vídeo do SimpleX, lá eu fiz uma explicação onde ele utiliza uma rota para o envio de pacotes e outra rota para o recebimento das informações. E a rede 2P ela atua dessa forma. Então, no exemplo que eles deixam aqui no FAQ, eles mostram um circuito onde ele acontece de 6 saltos do cliente A para o cliente B, e a resposta também acontece em outros 6 saltos por clientes diferentes. Então, a somatória da latência de todos esses saltos são somadas, e por isso que a rede 2P acaba tendo um desempenho tão lento quando comparado com a utilização da ClearNet. Por conta disso, os critérios de desempenho de cada um dos saltos são muito mais levados em consideração do que, entre aspas, o critério de confiabilidade ou segurança daqueles determinados nodes. Uma característica de diferença da rede 2P com a rede Tor que vale a pena ser mencionada é com relação aos serviços de hospedagem. Enquanto na rede Tor eles utilizam de um sistema análogo ao DNS para estar direcionando o tráfego de um determinado cliente para um determinado site, a rede 2P utiliza uma abordagem diferente, onde ela não centraliza as informações de direcionamento para o site em um determinado nó ou um determinado servidor. Cada um dos nós participantes da rede tem a sua própria tabela de conexões e caminhos que eles conseguiram realizar para estar chegando aos determinados sites. Desta forma, se um único node receber algum tipo de ataque de negação de serviço e ele for
desconectado da rede, você ainda existe inúmeros outros caminhos que podem ser utilizados para estar chegando a um determinado site ou um determinado serviço. Dessa forma, os sites e serviços hospedados dentro da rede I2P têm uma resiliência muito maior em termos de uptime quando se comparado com os da rede Tor. E isso se dá por uma questão da escolha de projetos. A rede Tor é muito eficiente por propósito inicial que ela foi projetada, e é ser uma rede de roteamento. Ela consegue cumprir essa função com extrema eficiência em garantir o nosso anonimato para estar acessando a Clear Web. Porém, quando você trata a função overlay da rede Tor de hospedar sites e serviços, ela acaba tendo poucos serviços de direcionamento de sites e essa centralização acaba sendo uma vulnerabilidade dela. Pelo lado da I2P, o design de projeto dela faz com que ela seja muito mais eficiente em estar atuando como uma rede overlay de fato, devido à grande redundância de, entre aspas, muitas aspas, caminhos de endereço que você pode ter para estar se conectando com um determinado site. E a I2P ela é extremamente ineficiente quando ela tenta ser a função de uma rede de proxy para roteamento e acesso de sites e serviços dentro da Clear Web. Então, quando a gente pensa nas características intrínsecas de cada uma das redes, cada uma cumpre bem o seu propósito, mas ela atua de forma menos satisfatória quando ela é utilizada para a função a qual ela foi adaptada para estar utilizando. Então, quando a gente leva essas questões em consideração e opta por cada um dos serviços para qual ele foi desenhado para se fazer, tendo a rede Tor projetada inicialmente para fornecer anonimato para a utilização da Clear Web e a rede I2P projetadas para garantir anonimato dentro de uma rede overlay, cada uma delas cumpre com grande excelência a sua função. Porém, quando a gente tenta fugir dos propósitos a qual ela tem as melhores habilidades e adapta ela para outras funções, essas funções obviamente vão acabar sendo menos satisfatórias. Uma analogia que a gente pode fazer é com ferramentas mesmo. Você tem uma faca que é utilizada para cortar objetos e uma chave de fenda que tem o seu propósito inicial para retirar parafusos. Você pode utilizar a faca para estar retirando um parafuso? Pode, mas não é o propósito inicial dela. Ela até vai conseguir fazer, mas vai dar muito mais trabalho e a eficiência não vai ser tão boa na execução dessa função, e também você corre o risco de, com uma faca tirando um parafuso, você pode estar ali se cortando a mão. Ou seja, a confiabilidade dela nessa função a qual ela não foi projetada é muito menor. Por isso, responder à pergunta inicial do vídeo sobre qual rede é melhor, a rede Tor ou a rede I2P, não faz muito sentido, pois elas são ferramentas diferentes. Eu diria mais que elas não são nem projetos e tecnologias concorrentes, elas são projetos que se complementam dentro do nosso kit de possibilidades que vamos estar utilizando para tentar buscar o anonimato na internet. E, obviamente, a escolha por uma ou por outra solução vai se dar por base nas necessidades a qual a gente está querendo. Se a gente precisa acessar algum serviço dentro da Clear Web, a rede Tor vai ser muito mais indicada para isso. Agora, se a gente quer subir um site ou um serviço com informações sensíveis, informações que a gente não gostaria de ser atrelados a ela, a rede I2P cumpre muito melhor essa função, já que é o core base de qual ela foi projetada para ser. Uma coisa que eu já tentei transmitir ao longo dos meus vídeos, e se vocês me acompanham há algum tempo já se deram conta disso, é que normalmente uma tecnologia, um aplicativo, uma ferramenta, não é necessariamente excludente do outro. Nós podemos utilizar de formas criativas e de formas conjuntas diversos sistemas e soluções que a princípio parecem concorrentes entre si, mas que tendem a se sair muito melhor em determinados aspectos, em determinadas funções, cenários, enfim. O meu intuito com grande parte dos vídeos é conseguir fornecer o conhecimento para vocês irem compondo esse kit de ferramentas mentais para que vocês possam escolher as melhores que vão estar atendendo às suas necessidades. Mesmo que talvez você não utilize elas no seu dia a dia, no seu cotidiano, mas é interessante você ter pelo menos o conhecimento de que quando alguma merda acontecer, alguma situação complicada estiver cercando você, você se lembre quase que inconscientemente de tipo, existe aquele serviço, existe aquela ferramenta que talvez eu possa utilizar nessa situação aqui. Como eu digo sempre para vocês, nós devemos sempre esperar pelo melhor das situações, das aplicações, das tecnologias, mas é extremamente inteligente que a gente se prepare para o pior. E somente com conhecimento que nós podemos estar tomando as melhores decisões e estar preparado para todos os perrengues que a gente vai enfrentar ao longo da nossa jornada. O que eu tinha para passar para vocês nesse vídeo era isso. Um forte abraço a todos, boa sorte e até o nosso próximo encontro. Fui, pessoal!